Oi gente, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu tô aqui para mostrar para vocês como começar uma compostagem doméstica, um minhocário na sua casa. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma composteira pequena que atende aí uma pequena família ou uma pessoa sozinha, um casal. Então ela é composta por 3 caixas e uma tampa. Então você pode comprar pronto ou também é muito fácil de produzir, você vai precisar só de uma furadeira, algumas brocas e uma serra-copo. Então a gente tem uma tampa, a tampa tem alguns furinhos para permitir a entrada de oxigênio, né? Então tem furinhos aqui em cima e furinhos aqui no meio, furinhos aqui embaixo. E aí a gente tem 3 caixas. 2 caixas vão ter também furinhos entre elas, que é para poder passar o líquido e para as minhocas também poderem circular entre as caixas. Então a gente tem 2 caixas iguais com os furinhos e a caixa de baixo que vai ser a caixa coletora do líquido que vai escorrer da compostagem. Ela tem uma torneirinha, então se você for fazer em casa você precisa de uma serra-copo para fazer o furinho para encaixar a torneira, que são essas torneirinhas igual de filtro de barro, né? Bem simples de colocar. E nas laterais dessas 2 caixas a gente também tem alguns furinhos bem pequenininhos para permitir também a entrada de ar. Na última, com a torneirinha não precisa, mas nessa que vai os furinhos, a gente tem também alguns pequenos furos, né? Então, para começar a compostagem do zero, a gente tem aqui essa composição. E aí a gente tem uma muda de minhocas que você pode pedir para alguém que já faz a compostagem, que já tem um minhocário, ou se você comprar pronto, as minhocas já vêm. Então a gente começa aqui com essa mudinha de minhocas, vou mostrar para vocês. Não precisa de muitas, porque elas se reproduzem muito rápido, mas aqui a gente tem uma muda. Essas minhocas são minhocas californianas. Então a gente tem aqui as bebezinhas, elas são sensíveis, mas elas também são bem resistentes, porque elas conseguem ficar alguns meses sem alimentação ou com o orgânico que já tiver ali na caixa, né? Então a gente começa aqui com a nossa muda de minhoca. A gente pode colocar um pouquinho também de terra, como eu já tenho aqui um pouco de humus de outro minhocário, eu vou colocar um pouco desse humus, que é um humus que já tá pronto, tá um pouco úmido, mas é de uma outra caixa que eu já abri. Então eu vou deixar aqui para ser essa caminha das minhocas. E aí no começo, quando você for começar, vai começando aos pouquinhos, não coloca muito resíduo orgânico desde o início. Aqui eu tenho um baldinho, que é o nosso baldinho de compostagem. Então aqui a gente tem casca de banana, quiabo, uma maçã que já estragou, pó de café, restos de brócolis, couve, casca de ovo. Então a gente joga aqui num cantinho o nosso resíduo orgânico. Vou mostrar para vocês. Então tá aqui e a gente vai cobrir com material seco. Então o material seco pode ser serragem, pode ser folha seca. Aqui eu tenho uma serragem, ela não pode ter produto químico, né? Tem que ser uma serragem natural, de madeira natural. E a gente vai cobrir. Geralmente é de 2 para 1, então 2 de matéria seca para 1 de resíduo orgânico. E depois que a gente encher essa caixa, que ela estiver cheia, a gente troca. Então, se essa daqui já estivesse cheinha, a gente tira essa, traz a vazia pra cima e começa a encher essa. Enquanto a gente vai enchendo essa, a de baixo vai compostando. Então a gente espera aí 3 meses, 4 meses até essa daqui virar o adubo pra gente poder voltar para as nossas plantas. E esse é o processo, você vai ter que medir um pouquinho a quantidade de resíduo orgânico que você produz para ver se uma composteira pequenininha dessa serve ou se você vai precisar de uma maior. Essa daqui que a gente tem já é um tamanho família. Ela tem 5 caixas, que é o empilhamento máximo que a gente pode fazer na composteira, né? Mas o princípio é o mesmo, então aqui eu tenho
Aqui coleta o líquido e mais 4 caixas de compostagem. E que aí eu vou trocando. Eu encho essa, coloco essa para baixo, coloco uma vazia para cima e vou trocando. Enquanto essas vão descansando, a gente vai enchendo a de cima. Eu vou mostrar agora para vocês essa daqui que já tá pronta. Ela já tá em descanso, 4 meses. Então, tá bem pesado, porque a gente foi fazendo bastante compostagem, né? Então, também é legal, né, dizer o que pode e o que não pode colocar nessa composteira, que é a vermicompostagem, né? A composteira de minhocas. Você pode colocar os restos de legumes, cascas, verduras, pó de café, junto com o filtro de papel. A gente evita colocar os cítricos, principalmente o limão, mas se tiver tipo um pouquinho de morango, não dá para ser um balde, né? Ou um abacaxi inteiro. As coisas cítricas, as minhocas não topam muito, mas até 15, 20% você pode colocar, mas bem pouquinho. E aí o que não pode? Comida cozida, os laticínios, fezes de animais domésticos, né? Cachorro, gato, e folhas também doentes, né? Então o material seco pode ser a folha seca, a serragem e até esse tipo de papel, que são esses papéis que agora tá vindo em alguns hortifrutis, né? Então você pode também usar esse papel sem tinta para fazer a parte da matéria seca. Bem bom, então já é um adubo caseiro aqui, você vai diminuir 50% do seu lixo, do que você manda hoje para aterros sanitários ou para os lixões, e vai poder alimentar suas plantinhas com uma rica matéria orgânica, maravilhosa, sem cheiro, e cuidando aí dos processos, né? Fazendo a comida se transformar, fazer esse processo de reciclagem e virar um rico adubo para suas plantas. E aqui vou mostrar para vocês a última caixa, que é a caixa do líquido, né? Então aqui mais uma caixa com o adubo pronto, maravilhoso, sem nenhum cheiro, cheirinho de terra. E aqui a gente tem a caixa do líquido, então tudo que foi, né, se decompondo vem aqui para essa caixa, que é o que a gente chama de biofertilizante. Então a torneirinha serve para a gente fazer essa coleta. Pode pegar garrafinhas e fazer a coleta do biofertilizante. Esse biofertilizante você vai misturar de 1 para 10. 1 de biofertilizante para 10 de água para regar suas plantas. Você pode fazer isso mensalmente, a cada 15 dias. E também não tem cheiro nenhum. E aqui eu costumo colocar um tijolo dentro da caixa de líquido, porque se alguma minhoca cair ou escorregar, vira como um lugar para ela conseguir escapar e não morrer afogada aqui nessa parte do líquido. Então você pode fazer uma escadinha aqui, utilizando 2 tijolos. Eu coloco um aqui no cantinho e um aqui, para elas poderem escalar caso elas precisem.